eu quero trazer aqui para vocês algumas palavras que a própria Virgem Maria disse ao padre Stefano Gobbi, do Livro Azul do Cenáculo, em locução interior. Nunca é demais lembrar que tudo aquilo que Nossa Senhora falou e que está escrito aqui nesse livro, recebeu o imprimatur da igreja. Padre, que palavra difícil. O que é o imprimatur? O imprimatur é uma autorização da igreja, por meio dos bispos, para que esse conteúdo seja lido, divulgado e meditado. E numa mensagem da Virgem Maria para o padre Stefano Gobbi, do dia 31 de dezembro de 1992, se você tem o Livro Azul, você pode conferir. Ela diz assim: deixai-vos levar por mim e recolhei-vos todos no refúgio seguro do meu coração imaculado, que eu vos preparei precisamente para estes últimos tempos. Lede comigo os sinais do vosso tempo e vivei na paz do coração e na confiança. Então a Virgem Maria, ela nos oferece o seu coração imaculado como um refúgio para nós. Por isso, de uma maneira espiritual, o que é a consagração? Se consagrar é entrar no refúgio do Imaculado Coração de Maria, para sermos aí protegidos para o triunfo do seu coração imaculado. E nós vamos falar sobre isso. Você que está lendo o Tratado da Verdadeira Devoção, se preparando para se consagrar, veja, no tratado, o termo triunfo do coração imaculado não aparece. Mas São Luís, ele fala da mesma realidade quando ele diz assim, que nós esperamos e clamamos o reino de Maria. É a mesma coisa. Triunfo do coração imaculado da Virgem Maria, que ela disse em Fátima, e viria um tempo de paz. O reino de Maria, que nos fala São Luís no Tratado da Verdadeira Devoção. A era de Maria, que outros santos falam, que nós esperamos também como um triunfo. Tudo isso nos fala de um tempo maravilhoso, de um tempo mariano. A era de Maria, como São Maximiliano Kolbe falava, um tempo maravilhoso que Deus tem nos preparado para entrar. É o reino de Maria. Aí talvez alguém poderia perguntar assim, mas padre, afinal de contas, o reino é de Jesus ou o reino é de Maria? Tanto faz. Eu quero que você entenda que o reinado é o mesmo. Eu quero que você entenda que o reino é um só. E onde reina o Filho, reina também a Mãe. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus faz uma promessa. Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Apocalipse 12 responde, é o demônio. Quem é a mulher? É a Virgem Maria, aquela que gera o rei. Jesus é a descendência que esmaga a cabeça da serpente. E nós que estamos unidos a Jesus, somos também chamados a participar desse triunfo. Então, veja, a vitória do filho é a vitória da mãe. E a vitória da mãe é a vitória do filho. E nós precisamos entender que nós estamos caminhando num tempo de purificação. E nós estamos presenciando a chegada de um novo reino que acontece em etapas. Você que participou da liturgia ontem, por exemplo, nós celebramos ontem a festa do Cristo Rei. E aí nós perguntamos assim, afinal de contas, é a pergunta que muitos fazem, né? O reino de Deus, o reino de Cristo,
Será que ele já veio? Ou será que ele ainda não veio? Aí nós vamos à Bíblia. E nós vamos ver que parece que existe uma contradição bíblica. Sabe por quê? Porque existem passagens bíblicas em que parece que o reino já veio. E existem passagens bíblicas em que parece que o reino ainda não veio. Por exemplo, capítulo 17 do livro de São Lucas, Evangelho. Os apóstolos perguntam para Jesus assim: quando virá o reino de Deus? E Jesus responde: o reino de Deus está no meio de vós. Bom, então parece que o reino já veio. E qual que é o fundamento dessa verdade, que o reino de Deus está no meio de nós? O fundamento é muito simples. Jesus é o rei. E ele já veio. Ele veio há 2000 anos atrás, pelo ventre imaculado da Virgem Maria. E ele vem sobre o altar todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa. Por isso que o reino de Deus está no meio de nós, porque o rei já veio. Então entenda isso. Em um primeiro sentido do reino, em uma primeira etapa do reino, o reino já acontece e já veio. Agora, se nós pensarmos no reino como um evento futuro, em que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o próprio Jesus, no dia da sua ascensão ao céu, ele diz aos apóstolos que não compete saber o tempo em que o reino chegaria. Parece uma contradição. O reino já veio ou o reino ainda não veio? Aí o nosso Papa Emérito, Bento XVI, que um dia, irmão Luiz, acredito que vai ser ainda doutor da igreja, hein? Papa Emérito Bento XVI, ele nos diz assim, que o reino, ele é já e ainda não. Então, em um certo sentido, o reino já veio, porque Jesus já está no meio de nós. Em um sentido escatológico, a palavra escatológico se refere ao fim dos tempos. Em um sentido escatológico, o reino ainda não veio. E virá quando? Virá no último dia, quando o Senhor Jesus Cristo julgar os vivos e os mortos, e Cristo for tudo em todos naqueles que serão salvos. Então, em um certo sentido, o reino já veio, e é Jesus. Em outro sentido, o reino ainda não veio, virá no último dia, com a vitória final. Mas eu quero que você entenda o seguinte: entre o reino que já veio e o reino que ainda não veio, existe uma etapa intermediária do crescimento do reino que acontece à medida que nós deixamos Jesus reinar no nosso coração e na nossa sociedade. Então, por exemplo, você vai fazer um momento de adoração, você está colaborando na construção do reino de Deus. Você vai falar de Jesus para alguém, você está colaborando na construção do reino de Deus. Você vai liberar o perdão para quem te ofendeu, você está colaborando na construção do reino de Deus. Entenda uma coisa, nós não construímos o reino. Quem constrói é Deus, mas nós colaboramos na construção desse reino. O reino que já veio e é Jesus, o reino que virá no último dia, com a vitória final, e o reino que vem progressivamente à medida que nós deixamos Jesus reinar. Mas lembra o que eu falava para vocês? Que é o mesmo reinado, onde há um rei, há também uma rainha. A própria lei da Gebirá do Antigo Testamento nos diz que todo rei de Israel tem uma rainha mãe. Então, se Jesus é o rei do novo Israel, se Jesus é o rei da igreja, se Jesus é o rei do universo, tem também uma rainha nesse reino, que é a Virgem Maria. Agora vamos fazer o seguinte: para nós compreendermos
o que é o triunfo do coração imaculado de Maria, ou o reino da Virgem Maria, vamos aplicar para Nossa Senhora as mesmas categorias que nós usamos para falar do reino de Cristo. Então vamos lá. O triunfo do coração imaculado da Virgem Maria já aconteceu ou ainda não aconteceu? Em um certo sentido, já aconteceu. Quando? No Calvário. Quando ao pé da cruz, a Virgem Maria estava lá. Quando no Calvário, Nossa Senhora estava oferecendo o sacrifício do Filho pela nossa salvação, ali já acontecia o triunfo do coração imaculado de Maria. E ali, o poder da morte, o poder do pecado e o poder do demônio era esmagado pela descendência da mulher. Então, no primeiro sentido, o triunfo do coração imaculado de Maria já aconteceu. Em um sentido escatológico, o triunfo definitivo do coração imaculado de Maria ainda não aconteceu. Acontecerá no último dia. E São Luís nos fala no tratado, você que está se preparando para se consagrar, você que está lendo o tratado, entenda isso. São Luís diz, do mesmo jeito que na primeira vinda, Jesus veio por meio da Virgem Maria, também na sua última vinda, ele virá por meio dela. E isso é um mistério para nós, a forma que isso acontecerá. Veja, eu não estou dizendo aqui que Jesus vai se encarnar novamente, e não precisa disso. A encarnação já aconteceu de uma vez por todas e se perpetua na Eucaristia. Mas eu estou dizendo o seguinte, a Virgem Maria é aquela que tem preparado um povo, é aquela que tem preparado um exército para a vinda do seu Filho. Então o triunfo do coração imaculado de Maria, que aconteceu de uma vez por todas no Calvário. O triunfo definitivo do Imaculado Coração de Maria, que ainda não aconteceu, que acontecerá no último dia. E entre essas duas etapas do triunfo, aí sim, nós podemos falar do triunfo do coração imaculado de Maria, do reino de Maria, que acontece progressivamente na nossa vida e na igreja, à medida que a verdadeira devoção mariana é conhecida e propagada. Então entenda o que eu estou dizendo agora. Se você se consagra a Nossa Senhora, o triunfo do coração imaculado dela está acontecendo na tua vida. Se você reza o seu terço, se você faz o cenáculo, se você lê as mensagens de Nossa Senhora, conforme você vai dando no seu coração espaço para a mãe reinar, o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria está acontecendo na tua vida. O triunfo que aconteceu. O triunfo que acontecerá. E entre esses dois, o triunfo que pode acontecer hoje, na minha e na sua vida. Mas agora vem o dado profético das aparições marianas. E a Virgem Maria falou sobre isso que eu vou falar agora. Ela falou em Fátima, ela falou em La Salette, ela falou em tantas outras aparições, que é o seguinte: esse triunfo do coração imaculado dela, que vai acontecendo progressivamente, à medida que a verdadeira devoção é vivenciada, vai transbordar no mundo sob a forma de um tempo de paz e de santidade na igreja como nunca houve na história da humanidade. É isso que ela falou em Fátima. Por fim o meu coração imaculado triunfará e será concedido ao mundo um tempo de paz. Gente, entende o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou falando aqui da escatologia final, não. Eu não estou falando aqui do juízo final. Eu não estou falando aqui da eternidade. Eu estou falando aqui de um tempo de paz e de graça que Deus vai conceder ao nosso mundo por meio de um triunfo do Imaculado Coração de Maria. E isso é dado profético de praticamente todas as aparições marianas. Por exemplo,
Olha só que maravilha. A aparição da Virgem Maria em La Salette, isso está no meu livro Segredos da Virgem Maria, depois a gente mostra para vocês. A Virgem Maria falou assim: será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé. É para esse tempo de paz, é para esse tempo de santidade que nós estamos sendo preparados. É claro, como eu não estou falando aqui de eternidade, senão, seria heresia do milenarismo, não é isso que nós estamos falando aqui. Eu estou falando aqui de um tempo onde sim, essa paz ainda será relativa, ainda haverá possibilidade das pessoas pecarem, mas haverá tanta santidade, tanta vida espiritual, tanta presença do Espírito Santo no mundo, como em nenhuma outra época da história da humanidade. E aí São Luís, falando sobre esse tempo no tratado, no número 217, ele diz assim: quando chegará aquele tempo abençoado, em que Maria reinará como Senhora e soberana dos corações, para submetê-los inteiramente ao império do seu grande e único Jesus. Quando chegará aquele tempo em que as almas respirarão Maria, como os corpos respiram o ar. Olha que bonito, olha que profundo, olha que profético que São Luís fala no tratado. Virá um tempo que os corpos, que as almas respirarão Maria, como os corpos respiram o ar. Aí ele diz, São Luís: quando esse tempo chegar, vão acontecer coisas maravilhosas nesse pobre mundo, porque o Espírito Santo, encontrando nele a sua querida esposa, reproduzida nas almas, descerá sobre elas com a abundância e a plenitude dos seus dons. Sabe por quê? Porque o esposo, ele não age sem a esposa. São Luís fala isso no tratado. Deus não muda a forma dele agir. Se há 2000 anos o Espírito Santo agiu no útero imaculado da Virgem Maria, também no nosso tempo, também no nosso mundo, o Espírito Santo quer agir no útero espiritual da Virgem Maria. Por isso, quando você se consagra a Nossa Senhora, você está entrando no ventre espiritual da Virgem Maria para ser um homem novo, uma mulher nova, pelo poder do Espírito Santo. Preparado e gerado para esse novo mundo que nós esperamos. E aí São Luís, ele nos ensina essa linda oração, que nós podemos rezar muitas vezes na nossa casa, no nosso dia a dia. São Luís ensina a rezar assim: para que venha o teu reino, Jesus, que venha o reino de Maria. Vamos rezar juntos? Você que está na sua casa, repete junto comigo isso. Para que venha o teu reino, Jesus, que venha o reino de Maria. É isso que nós rezamos, é isso que nós esperamos. E tudo aquilo que o mundo está passando hoje, eu sei que o mundo está passando por dores, eu sei que o mundo está passando por sofrimentos, eu sei que todos nós estamos passando por turbulências. Sabe o que é tudo isso? São as dores de parto que preparam o nascimento de um novo tempo. A era de Maria, a era do Espírito Santo, onde Jesus reinará plenamente junto com a sua mãe. Eu conheci no ano de 2001,
esse livrinho aqui, que vocês estão lendo e meditando junto com a gente. O Tratado da Verdadeira Devoção. Existem várias edições, várias editoras, graças a Deus. E quando eu conheci esse livro, um amigo meu tinha me dado de presente e ele disse assim: olha, Francisco, naquela época não era padre, não era seminarista, eu era um jovem de 18 anos. Já tinha tido meu encontro espiritual com a Virgem Maria, como eu já testemunhei aqui no Hesed. Já tinha tido a graça do meu batismo no Espírito Santo, mas ainda não conhecia essa consagração. E aí esse jovem amigo meu, Leonardo, o nome dele, ele disse para mim assim: esse livro é o livro de cabeceira do Papa São João Paulo II. Se você não se recorda, naquela época, João Paulo II não era ainda santo canonizado, ele estava vivo, ele era Papa da igreja. E eu gostava muito de São João Paulo II. Quando eu fiquei sabendo que esse livro aqui era o livro de cabeceira do Papa São João Paulo II, eu pensei, olha, esse livro aqui é especial. Naquela época não tinha curso de consagração, não tinha preparação com Hesed, assim a nível nacional, não tinha ainda o curso do Padre Paulo Ricardo, né? Então, eu li sozinho o tratado, assim com uma sede muito grande. A sensação que eu tinha, irmão Luiz, quando eu li o tratado, é que era um livro assim como se fosse escrito diretamente para o meu coração. Claro que o tratado não foi escrito por Padre Francisco, pelo amor de Deus, né? O tratado é da igreja, o tratado é nosso. Mas essas palavras de São Luís foram palavras de um fogo tão forte no meu coração que eu quis fazer a consagração, né? Eu li, me preparei e me consagrei sozinho. No dia 31 de outubro de 2001. E naquele dia, eu disse para Nossa Senhora assim: mamãe, eu quero ir, eu aceito ir para onde a senhora quiser, para que a gente juntos possa tornar essa consagração conhecida. Porque como São Luís diz, o demônio odeia essa consagração. O demônio escondeu o tratado, isso é uma profecia que está no livro. Por 100 anos o demônio escondeu o tratado da igreja. Então eu sabia de uma coisa: se o demônio quer esconder a consagração, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o trabalho contrário, para que o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria aconteça, para que todos vivam essa devoção, como São Luís diz, vamos colocar tratado na mão de todo mundo. E eu disse para Nossa Senhora, eu aceito ir para onde a senhora quiser, para a gente tornar essa consagração conhecida. O tempo foi passando, 10 anos depois, Padre Paulo Ricardo me chamou para Cuiabá. Antes de eu ser seminarista, trabalhei com ele no site. Quando eu cheguei em Cuiabá, dei de presente o Tratado da Verdadeira Devoção para o Padre Paulo Ricardo. Isso eu posso falar em público, porque ele mesmo já falou. Naquela época o Padre Paulo ainda não tinha passado pela experiência mariana dele. Naquela época o Padre Paulo Ricardo não gostava de ver seminarista rezando o terço. Naquela época o Padre Paulo Ricardo não queria imagem de Nossa Senhora dentro do seminário. Ele gostava muito dos ícones, né? Porque ele estava um pouco assim com aquele receio que ele aprendeu de outras pessoas, de que a devoção mariana pudesse afastar de Jesus. Esse é o Padre Paulo Ricardo de 13 anos atrás, né? E depois ele compreendeu uma coisa, que a verdadeira devoção mariana, na prática, estou falando aqui de terço, de consagração, de caminhar junto com a igreja, a verdadeira devoção mariana não afasta de Jesus, porque a rainha, ela leva para a sala do rei. Padre Paulo leu o tratado, se consagrou, e eu entendi uma coisa. A minha missão em Cuiabá, porque eu sou natural de Porto Alegre, né? Fui para o outro lado do Brasil, saí do frio, fui para o calor. A minha missão em Cuiabá não era só o sacerdócio, o que já seria algo incrível. Mas era também colocar na mão do Padre Paulo Ricardo o tratado, para que ele tornasse o tratado conhecido em todo o Brasil. Aí eu lembrei daquela oração que eu fiz lá atrás, que eu aceitava ir para onde a Virgem Maria quisesse me levar,
para tornar essa consagração conhecida. Por meio do testemunho do padre Paulo Ricardo, o site dele explodiu naquele tempo, muitas pessoas foram conhecendo a consagração, o Brasil inteiro começou a se consagrar, muitas comunidades foram surgindo, o Hesed já existia, já divulgava a consagração, mas sabe de uma coisa? Nós estamos agora em um tempo em que nós estamos unindo forças para que essa consagração seja cada vez mais conhecida e vivenciada na igreja, para que venha logo o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria.